História de obra, episódio 20. Bom, hoje eu vou fazer um episódio um pouco diferente, que eu vou explicar para vocês um modelo de diário de obra que eu traduzi, na verdade, de uma experiência de construção que eu tive fora do Brasil, né? Foi uma experiência internacional e eu gostei tanto do modelo, uma folha simples, que eu traduzi o modelo do diário de obra deles e, para vocês terem uma noção, já teve mais de 8.850 downloads no meu site, que é o www.construcçãocivil.info. Então, eu acho que o pessoal gostou, que foi um dos arquivos mais baixados do site. Então, tá aqui o modelo, né? Tá aqui o modelo diário de obra e produção. A estrutura dele é muito boa. Basicamente, o cabeçalho superior são os dados do dia da obra, né? Se está chovendo, se está sol, o horário que você preencheu, isso aqui, enfim. Isso aqui, esse campo aqui do diário de obra, é basicamente o seguinte: essa primeira coluna é o número da atividade no cronograma, ou seja, a obra tem que ter tem que ter um planejamento, né? Então, essa coluna você coloca, por exemplo, item 1, fundação. Item 2, estrutura. 3, alvenaria e por aí vai. Aqui tem que casar o número do cronograma de obras, né, do planejamento. Aqui a atividade sendo feita. Então, por exemplo, movimentação de terra, escavação do subsolo, construção da estrutura dos pilares da primeira laje, etc, etc. Aqui você descreve a atividade. Aqui você tem quem são os contratados, né, nessa coluna aqui. Depois, a quantidade total de profissionais, a descrição dos profissionais, né? Quem são os profissionais? São um pedreiro, 3 carpinteiros, um mestre de obra, etc, etc. E no final, a quantidade de horas trabalhadas em cada atividade. No fim do dia, você soma a quantidade de horas totais aqui e uma quantidade de horas totais de um dia vai ser levada para esse campo aqui de baixo do dia seguinte. Então, um diário de obra é conectado com o outro matematicamente, né, em termos de número de horas trabalhadas pela equipe total que está no canteiro. Depois ele faz aqui uma análise de segurança do trabalho, né? Esse campo aqui você vai marcar essa caixinha, por exemplo. Teve algum acidente de trabalho nesse dia? Se sim, você tem que escrever qual foi o acidente. Teve alguma atividade de risco? Então, por exemplo, andaime, trabalho em altura, enfim, todas as atividades que tem risco ele prevê aqui. Se tiver, você marca e fala qual é a atividade que tem risco e força o engenheiro, o executor, o gestor a pensar sobre esse assunto. Depois aqui, ó, ele tem os equipamentos e materiais recebidos hoje, ou seja, para ser incorporado na obra. Então isso aqui é um controle de material que entra na obra. Chegou cimento, chegou areia, brita, argamassa, etc, etc. Você vai colocar aqui a descrição do material, né, a quantidade, né, nesse lado aqui, o número da atividade do cronograma que esse material faz parte e por aí vai. Nessa penúltima linha aqui, os equipamentos, né, e máquinas trabalhando na obra no dia. Então, se eu tiver, por exemplo, uma reta escavadeira, você escreve aqui, ela está exercendo atividade de escavação. Aí você pode colocar nesse segundo campo aqui um rolo compactador, por exemplo, fazendo uma compactação lá da minha terraplanagem, enfim. E aí você vai colocando isso aqui. No final, tem aqui os comentários e observações gerais do dia. Geralmente a gente escreve aqui, por exemplo, choveu, o material atrasou, não foi entregue, enfim, quebrou algum equipamento. Aqui você escreve as observações do dia e no final você data e assina. Então tá aqui um modelinho simples de diário de obra, uma folha que fala basicamente tudo, né, sobre o dia. Então acho que é bacana vocês estudarem esse modelo. Quem tiver alguma coisa, escreve aqui embaixo, gente. Manda mensagem, não sei onde é que eu baixo esse seu modelo e tudo. Foi um modelo, como eu falei para vocês, eu traduzi de uma obra que eu trabalhei fora do Brasil, gostei muito e já vi que muita gente baixou e foi uma surpresa muito grata que eu tive. Então é isso daí. História de obra 20. Tá rendendo, né? Essa quarentena aqui a gente tem produzido alguns conteúdos que a gente jamais, acredito que eu mesmo não faria, porque nosso tempo é muito corrido. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando e até a próxima, né? Enquanto tiver quarentena, a gente vai estar produzindo para vocês aí. Até mais!